O ESG é um conjunto de princípios, né, que estruturam um posicionamento, uma questão cultural, né? Eu acredito muito que o ESG não é uma questão de política corporativa, e sim uma questão de apropriação cultural pelas pessoas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Os Prefeitos. E a gente hoje vai tratar de um tema que realmente, se tem algum tema que é do momento, é o tal do ESG, né? E eu tenho hoje a satisfação de receber aqui Alex Salvaia, um especialista do assunto. Então, Alex, primeiramente seja muito bem-vindo. E para colocar todo mundo na mesma página, ESG, que bicho é esse? Bom, em primeiro lugar, obrigado, Fabiano, pelo convite de estar aqui. É um prazer falar no programa aí para os prefeitos. O ESG é um conjunto de princípios, né, que estruturam um posicionamento, uma questão cultural, né? Eu acredito muito que o ESG não é uma questão de política corporativa, e sim uma questão de apropriação cultural pelas pessoas. O E significa, né, vem do inglês, né, environmental, que é ambiental, né, o S de social e o G de governança. Mas o que é isso? É o ambiental, você olhar a sua atividade. Então, assim, você existe, está tendo uma atividade, seja ela qual for. Por exemplo, aqui o podcast. As pessoas que estão trabalhando se locomoveram das suas casas até aqui. Elas só se locomoveram até aqui por causa da atividade do podcast. Então, isso gerou emissão de gás carbônico, caso elas tenham vindo com veículo movido a combustível. Tem uma pegada aí. Exato. Então, essa atuação está causando um impacto ao meio ambiente. Tem empresas que causam impacto muito maiores, né? Então, por exemplo, empresas de tecido, de roupas, a empresa de vestuário gera um resíduo enorme. Grande parte dos resíduos do mundo são oriundos do setor de vestuário. Então, umas têm mais impacto, outras têm menos impacto. Só que a atividade explorada, ela gera benefícios e fica restrita aos sócios, né? Então, o ganho só fica na mão dos sócios, só que o prejuízo fica para a coletividade. Então, nós estamos pagando a conta de muita exploração, né, da natureza, que não teve controle, e agora a natureza está cobrando de nós. Ontem mesmo teve uma chuva, né, na Espanha de 500 milímetros, né, em poucas horas. Então, é meio metro de água do nada, e você percebe que tem meio metro de água na cidade, né? Não é numa rua. Choveu em um dia que estava previsto para mais de um mês. Exatamente. Né? Então, isso é efeito das mudanças climáticas. Então, não faz sentido, né? Não me parece justo, né? E para quem já está absorvendo essa cultura, é claro isso, que não parece justo que todos paguem pelo trabalho que alguém está desenvolvendo, está se beneficiando, e a conta fica para a sociedade. Então, cada um tem que pensar na sua atuação e enxergar formas de reduzir esse impacto negativo ao meio ambiente. Isso é o E. Esse é o E. O S. No S, é trabalhar olhar para a sua comunidade interna em primeiro lugar. Então, não tem nada a ver com responsabilidade social de patrocinar time de futebol de bairro de periferia, de fazer odontologia para quem não tem dinheiro. Isso é importante as empresas fazerem, mas o S do ESG é olhar, por exemplo, para a diversidade dentro da composição da equipe interna. Então, nós temos o Brasil, se a gente for olhar a fotografia da sociedade brasileira, 52% são mulheres. Quantos por cento de cargos de liderança são ocupados por mulheres dentro da organização? E eu provoquei os prefeitos aqui, né, que vão nomear, os prefeitos recém-eleitos vão nomear o secretariado a partir do dia 1º de janeiro. Quantos por cento de mulheres terá na composição da liderança, né, desses cargos? Então, dentro da sua estrutura, a sociedade está refletida nela, ou determinados segmentos da sociedade têm menos oportunidades do que outros? Então, é pensar esse tipo de coisa, trabalhar diversidade, inclusão, justiça social, respeito aos direitos humanos, para que haja um equilíbrio, né, nessas relações. O G de governança, né, para o poder público é uma coisa já muito mais familiar, né, porque o particular pode fazer tudo aquilo que a lei não permite, né, não proíba, né, desculpa,
e o poder público só pode fazer aquilo que a lei determina. Então, a governança do poder público já é muito estabelecida, mas existem ainda algumas lacunas. Por exemplo, o código de conduta dos funcionários, tem leis do servidor e tudo mais, mas às vezes elas não refletem a necessidade de regular código de conduta. Não tem canais de escuta ativa. Se tiver alguma situação de assédio, por exemplo, dentro da estrutura ali da organização, como é que a pessoa vai fazer essa denúncia? Que tipo de segurança ela tem em realizar essa denúncia e acabar não sendo perseguida? Então, existem algumas lacunas ainda que até o poder público pode aplicar e isso vai gerar benefícios para toda a sociedade. Além disso, o poder público pode ainda ser como indutor de comportamento, mobilizar a sociedade local, né, o empresariado local, a também iniciar esse processo de transformação. E Alex, o que eu acho bonito, né, do tema do ESG é que ele obviamente não fica restrito nem à esfera, né, do poder público, nem exclusivamente para a iniciativa privada. Ele também eu falo que é uma grande convocação para a sociedade civil, tanto organizada quanto a sociedade em geral, para que ela, como nas suas palavras, ela seja um movimento de apropriação cultural. E isso vai desde o que eu escolho para poder fazer como atividade profissional, até na minha posição como consumidor, né, das escolhas que eu faço, privilegiando ou desprivilegiando alguma marca em específico, né? E aí, acho que para trazer, um pouco do registro histórico, né, naturalmente a questão ambiental foi a primeira perna do ESG que se tornou talvez mais fácil de ser compreendida, né? A gente hoje inegavelmente vive um momento de transformação das questões climáticas bastante importante, né? A gente tem muitos eventos, você citou agora da Espanha, mas a gente teve Porto Alegre há não muito tempo atrás, aqui em Estado de São Paulo a gente teve São Sebastião. Então, o Rio Amazonas seco. Né? Então, assim, eu acho que existem esses fatos, eles são inegáveis, e aí é uma discussão de o que fazer daqui para frente. Obviamente, é muito fácil. Então, a gente já sempre achar que a solução está na mão do outro, né? Não sou eu que faço, é o outro que decide, eu não sou o presidente. Mas, no final das contas, a hora que a gente consegue olhar, essa responsabilidade é de todos e a possibilidade do seu campo de ação também é de todos. Com certeza. E aí, trazendo a discussão aqui para o âmbito municipal, né? A gente está hoje aqui no Fomenta 2024, um espaço de discussão e de encontro dos municípios com o poder público, com outros municípios do mesmo porte. E o Alex estava me contando uma experiência muito interessante, né, de Piracicaba, que eu queria que você dividisse com a gente. Perfeito. Eu fui secretário de Meio Ambiente, né, em Piracicaba, né, de 2020 até maio desse ano, de 2021, e nós implantamos lá um projeto de difusão da cultura ESG. Então, nós mobilizamos a sociedade para entender melhor esse conceito. Então, lá foi criado um programa de certificação, né? Já tem 98 empresas e várias multinacionais participantes desse programa de certificação. A prefeitura custeou a capacitação de 234 pessoas da cidade, foi feito um edital de chamamento, as empresas que quiseram se inscreveram e indicaram seus funcionários para fazer parte dessa capacitação. Foi a primeira vez que a prefeitura gastou dinheiro de capacitação com quem está empregado, porque geralmente contrata curso de eletricista para quem está desempregado, né, manicure. Então foi um paradigma já de investir em quem está no mercado de trabalho. Também tem um evento que é realizado lá, que chama Expo ESG, que já está na sua segunda edição. A primeira edição teve 6 mil participantes, a segunda edição esse ano teve mais de 26 mil participantes em 4 dias do evento. E presencial, né? Presencial e gratuito o acesso. Então, o evento é custeado pelos patrocinadores que expõem suas marcas lá dentro e não se cobra nem um centavo pelo acesso. Além disso, o evento foi transmitido ao vivo pela internet e também foi gravada todas as palestras e elas estão disponíveis no YouTube, no canal da Expo ESG. Então, a gente tem estimulado as instituições, as empresas a usar esse conteúdo para treinamento dos seus funcionários, né, da sua equipe, para que tenha conhecimento sobre essa cultura. Então, o primeiro passo é haver a conscientização, né, desses princípios e, então, a apropriação disso na sua conduta diária. E, Alex, eu acho interessante você ver as empresas investindo e patrocinando um evento dessa natureza. Porque, fora a discussão, né, de novo,
quando a gente volta alguns anos atrás, parecia uma discussão, né? Ah, mas é um ambientalista, é uma coisa muito nichada. E a sociedade como um todo percebeu, e naturalmente foi, acho que a iniciativa privada que despertou, que o ESG, quando ele é bem implementado, ele dá resultado. E dá resultado, inclusive, financeiro, né? E isso não é uma realidade só das empresas. As grandes empresas multinacionais, elas começaram aí, talvez por amor ou talvez pela dor, começaram a se mover nessa direção e começaram a, com alguns casos, né, eventualmente de pessoas de empresas que falavam, mas não faziam, grande parte das empresas hoje já levam a sério isso de maneira muito responsável, praticando assim, revendo as suas práticas, colocando isso em planos de investimento e medindo o resultado. Né? E aí, eu acho que isso é uma coisa que os municípios podem utilizar pensando na qualificação do seu município. Então, para poder mudar a pergunta, investir e pensar em ESG pode ser bom para o meu município e como? Pode, e é uma oportunidade excelente, principalmente para os pequenos municípios. Eu apresentei hoje aqui na minha palestra 2 exemplos de posicionamento assertivo de um líder e que gerou uma repercussão, né, internacional. Então, nós estamos tendo a COP16 na Colômbia agora, né, que é a COP da biodiversidade, e lembrando que a COP é um encontro de nações, né, e o Estado do Paraná, que se fez presente no evento, não como membro, né, permanente ali do evento, mas ele participante do evento, realizou ali uma apresentação do lançamento do crédito de biodiversidade. Então, esse programa que o Estado do Paraná desenvolveu ganhou visibilidade da mídia internacional e ele está sendo visto como protagonista na COP16. Então, com certeza, o olhar dos investidores do mundo vão olhar ali para o Paraná com melhor atenção para entender. Falou, opa, eu quero um negócio sustentável, eu quero investir nisso e o Paraná entende disso, eu quero estar ali. Outro exemplo fantástico foi da cidade de Pittsburgh, em 2017. Eles fizeram uma revolução na cidade a ponto de ser reconhecidos pela National Geographic, que fez um documentário sobre essa façanha do prefeito de lá. Então, todos sabem que o Donald Trump, em 2017, apareceu na Casa Branca dizendo que os Estados Unidos estavam saindo do Acordo de Paris, e ele disse que ele foi eleito para representar os interesses dos cidadãos de Pittsburgh e não de Paris. O prefeito de Pittsburgh, quando soube disso, imediatamente se posicionou lá no Twitter, né, da época e disse o seguinte, falou, Pittsburgh não vai sair do Acordo de Paris. E aí ele começou uma revolução. Ele trocou a energia que era a base de carvão, né, de energia termoelétrica, por energia solar e fotovoltaica. Ele simulou projetos de economia circular, pegou áreas da prefeitura para entregar para comunidades locais para plantação de hortifruti, né, de hortaliças, que o consumo desses hortifrutis, né, gera um gás carbônico também no transporte, principalmente. Então, se a produção for mais perto do ponto de consumo, você evita o consumo de combustível, né, pelo deslocamento. E fez diversos trabalhos envolvendo a parte de resíduos. Foi uma mudança drástica que aconteceu na cidade. Pittsburgh tinha uma característica que ela tinha 800 mil habitantes e perdeu metade da sua população por conta de degradação ambiental. Historicamente, era uma cidade que atraía muitas siderúrgicas, era muito rica por causa dessas siderúrgicas, só que o motivo das siderúrgicas se instalarem lá era porque a prefeitura assumia o passivo ambiental dessas siderúrgicas. Então, existe um negócio que chama escória, né, da siderurgia, que é um material contaminado, e o município guardava nas áreas públicas esse material. Hoje, as siderúrgicas foram embora do município e largou hectares e hectares de escória, e isso causou um problema muito grande na cidade. Então, por conta dessa necessidade, eles fizeram uma transformação absurda. E eu fui até lá, né, enquanto eu era secretário, fui lá, bati na porta da prefeitura e falei, vim aqui para saber como foi que vocês mudaram a base, né, da energia em um mandato, né? Porque um desafio para o administrador é que ele tem 4 anos. Sim.
E ele me falou uma coisa que eu achei, falei, nossa, que pergunta mais infeliz foi a minha, né? Foi tão simples a resposta. Ele falou, é simples, eu peguei quanto eu gastava de energia por ano, né? Toda a prefeitura gasta energia, iluminação pública, captação de água e tudo. E eu quantifiquei isso, abri licitação em lotes e quem quisesse vender energia, fiz um leilão, quem quisesse vender energia para a prefeitura, a contrapartida tinha que ser de fotovoltaico ou energia eólica. E em 2 anos a cidade toda já estava abastecida com energia renovável. Então, é uma coisa que aqui pode ser feito. Qualquer prefeitura pode fazer isso. Eu ainda estimulei as prefeituras, a Secretaria de Meio Ambiente era responsável lá em Piracicaba pela capinação, né, de mato na cidade, e na época de chuva é uma reclamação muito grande, porque o mato cresce 2, 3 centímetros por dia, né, dependendo do tipo do capim, e as pessoas reclamando que o mato está alto. A prefeitura tem muita área institucional pela cidade que ela não usa e fica gastando dinheiro com manutenção. Essas áreas podiam ser usadas para instalar as placas fotovoltaicas, que não precisaria nem investimento de pagar um terreno para fazer a instalação dessas usinas. Então, ela economizaria em manutenção, né, em zeladoria da cidade, daria uma utilidade para aquele bem que não está sendo usado e ainda geraria energia limpa para consumo e geraria movimento na economia local também, porque isso ia criar um movimento todo, o setor empresarial ia começar a aderir a isso também e isso cria um movimento que só gera benefício. Alex, eu acho que a palavra de iniciar esse movimento é algo fundamental, que pode, obviamente, essa provocação pode vir do poder público como um grande indutor, né, de comportamentos, de despesas, de investimento, pode vir eventualmente de uma empresa, né, que está baseada no seu município, que já tem uma certa maturidade nesse assunto e ela poder colaborar com o município para poder trazer esse conhecimento, mas também um outro aspecto que aí eu acho que se é uma coisa que tem em todo o município é educação, né? E a gente não pode negar que através da formação, né, de novas lideranças que podem ser os meus filhos, que podem ser os seus filhos, quando a gente começa a introduzir esse assunto, né, especialmente num ambiente de aprendizado, você já não fica com aquele parâmetro aquele paradigma a ser mudado. Pelo contrário, são essas escolhas e essas características que ele vai valorizar na escolha, por exemplo, da sua profissão, do seu ramo de atuação, na empresa que eu vou investir, na empresa que eu vou montar, na empresa que eu quero trabalhar, né? Exatamente. Então, como você vê o ESG se relacionando com a parte de educação, especialmente educação municipal? Eu acho que a maior riqueza é fazer capacitação das crianças, né? Temos um projeto para a implantação de uma disciplina de ESG no 5º ano do ensino fundamental, então crianças de 10 anos de idade, que já têm uma certa compreensão, né, do mundo, com o trabalho de apresentação para elas dos conceitos básicos do ESG, para que elas tenham essa noção, e muito estudo de caso de empresas que foram identificadas com boas práticas, empresas responsáveis, que têm compromisso com esses princípios, e também empresas que não estão nem aí para cuidar do planeta, para cuidar das pessoas, que elas querem mais gerar dinheiro a qualquer custo. Isso vai fazer com que o aluno, quando chegar em casa e ele for sair com os pais e eles forem consumir alguma coisa, ele vai pegar e falar, pai, por exemplo, chocolate. Chocolate, não existia uma marca de chocolate no mundo que na cadeia de fornecimento não tivesse mão de obra infantil. Porque todo produtor de cacau, todo local que é polo de produção de cacau, tem mão de obra infantil na colheita do cacau. E aí, um holandês fez uma sacada absurda. Ele chegou na delegacia, lá na Holanda, dizendo que ele queria ser preso porque ele tinha acabado de comer uma barra de chocolate que veio de mão de obra infantil. Obviamente que ele não foi preso por causa disso, mas isso gerou uma repercussão na mídia e logo depois ele lançou uma marca de chocolate que tinha a rastreabilidade da sua origem e não tinha mão de obra infantil na sua composição. Hoje ele detém 23% do mercado de chocolates da Holanda. Então, essa informação, quando nós, enquanto pessoas, temos consciência de qual empresa está indo corretamente e qual empresa não tem compromisso, nós temos o poder de mudar. E não existe uma empresa no mundo
que não exista para direta ou indiretamente fornecer algo para uma pessoa. Né? Direto ou indiretamente, todo negócio está servindo alguém. E se esse alguém passar a ser consciente e se tornar exigente, aqueles que não querem se comprometer com as mudanças vão simplesmente sair do mercado. Então, o aluno de 5º ano, ele tem um potencial de transformação absurdo da nossa sociedade. E a gente falou um pouquinho antes, Alex, da questão da atratividade do município, né? Numa outra entrevista aqui do Fomenta, o pessoal da equipe da Ampesp mencionou isso muito claramente, né? Como existe, especialmente no período pós-pandemia, existe uma sensibilidade, né, muito grande das pessoas para olhar a qualidade de vida, né? Para repensar a qualidade de vida e as suas escolhas, inclusive de onde eu moro, qual o trabalho que eu vou escolher, se é perto ou longe do meu trabalho, e a questão do trabalho remoto, né? Seja ele full remoto ou híbrido, mas ele trouxe uma outra possibilidade das pessoas trabalharem em um lugar e morarem em outro lugar. E aí eu acho que onde eu vou morar, né? Imagina assim, eu moro em São Paulo, eu moro numa região metropolitana ou alguma outra grande capital, e eu olho e falo, mas vou me mudar. Vou me mudar para onde, né? Eu não tenho dúvida que a qualidade de vida vai estar lá entre os primeiros requisitos, né? E eu acho que esse investimento, e aí investimento de novo não é em uma iniciativa, né? Não é assim, olha, eu vou melhorar a coleta seletiva do lixo. Mas é muito maior. Quando você consegue posicionar o seu município, consegue associar o seu município à questão do ESG, naturalmente você vai absorver a atenção, você vai conseguir estar nos holofotes de quem se preocupa com isso e de quem muitas vezes tem a possibilidade de escolher. Eu quero morar num município que se preocupa com isso. E aí você está ganhando um novo morador, um novo cidadão, um novo contribuinte e alguém que vem colaborar com este movimento, que acho que é uma palavra que a gente já falou várias vezes, porque você implanta uma melhor prática, isso já deixou de ser um desafio. Qual é o próximo, né? Exatamente. Qual é o próximo desafio? E conectando aí, Alex, com a questão da vocação do município. A gente sabe que a gente está no estado de São Paulo, são 645 realidades completamente diferentes. A gente tem desde municípios muito pequenos, tem municípios que são turísticos, tem municípios que têm indústria, né, indústria pesada. Cada município tem uma realidade muito diferente. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que se todos eles, né, olharem para o ESG como a perspectiva de oportunidade, eles vão encontrar na sua vocação os caminhos, né, para poder iniciar esse trajeto. Com certeza. O ESG, ele é um integrador, né, das condutas que todas as pessoas precisam ter para o futuro da humanidade. Tem uma frase que geralmente a gente ouve as pessoas dizerem, que é aquela salve o planeta, né? Tem até imagens mundialmente, né, conhecidas com essa frase salve o planeta. Só que a gente tem que perceber que o planeta, enquanto planeta, ele não precisa de salvação. Ele não está em risco, né? Porque o planeta Terra, ele não é o planeta Terra porque tem seres humanos vivendo aqui. Né? Marte não tem ninguém vivendo lá e continua sendo Marte. O que está em risco é a vida humana na Terra, né? E a vida em geral dos animais, a fauna, por conta das ações do homem. Então, nós temos que nos conscientizar que nós é que precisamos de salvação. E se a gente não se importar em se salvar a si próprio, a coisa está muito mal, né? Eu comparo a humanidade com aquela pessoa que iniciou a jornada de trabalho dela e trabalhava horas e horas, 12, 14 horas por dia, querendo ganhar dinheiro. Passou a vida toda correndo atrás de ficar rico e consumiu a saúde durante esse percurso. No final da vida, ele gasta tudo o que ganhou para tentar manter a saúde. A humanidade, para mim, ela se comportou dessa maneira. Desde que começou a exploração agrícola, né, começou a extrair recursos da natureza para transformar em riqueza e tecnologia. E hoje tem que gastar toda essa riqueza e envolver toda essa tecnologia para restabelecer aquilo que foi desequilibrado da natureza. Só que nós temos que iniciar hoje, não dá mais para esperar, porque todo dia tem notícia de eventos climáticos. O Brasil é o país mais ansiosos do mundo. Então, a questão de doenças mentais, elas são um problema sério, e aí o poder público tem que lidar
com o SUS tem que lidar com esse tipo de problema. Então, quando você implanta a cultura ESG, você melhora diversos aspectos. Por exemplo, um trabalho que é muito ruim, que é enxugar gelo numa prefeitura, é gerenciamento de resíduos sólidos. A prefeitura tem um sistema de coleta de lixo, tem coleta seletiva, a pessoa insiste em jogar o lixo aonde não deve, em pontos viciados. A coleta seletiva vem com o material todo contaminado, não tem separação dos materiais. Se a população se apropria da cultura ESG, ela naturalmente já vai fazer corretamente o descarte do seu resíduo. Isso vai reduzir o custo da prefeitura, porque ela tem que ficar limpando, além do caminhão que passa, tem que ficar limpando outros lugares, porque as pessoas não têm essa cultura. Então, o ESG só tem a melhorar, tanto do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de economia, do ponto de vista de eficiência e, principalmente, de ter um futuro para a nossa posteridade. E você falou, acho que desse senso de urgência, Alex, que assim, quem precisa de salvação somos nós, no final das contas, né? E isso não pode ficar para depois. A partir da experiência lá de Piracicaba, você estava me contando que foi desenvolvido um instituto, né, que pode ser um canal de aceleração e de apoio para que as prefeituras consigam multiplicar essa experiência nos seus municípios, não é isso? Exatamente. Nós constituímos um instituto, por ser uma entidade sem fins lucrativos, né, porque a finalidade não é exploração comercial desse tema, a gente quer trabalhar para difundir a cultura ESG. Então, a experiência que nós tivemos na implantação do projeto em Piracicaba, a equipe toda que esteve envolvida na prefeitura, né, com esse projeto, faz parte hoje do Instituto e a gente está preparado para replicar isso e auxiliar os outros municípios a levantar essa bandeira e se destacar, né, no ambiente aí político para que possa ter atração de investimentos, possa ter movimentação econômica no seu município e criar uma autonomia, não ficar tão dependente assim de repasses, né, do governo estadual e do governo federal. Então, nós estamos disponibilizando um trabalho, né, ofereci hoje aqui até para as 10 primeiras prefeituras que nos contatassem aqui, um diagnóstico gratuito com uma apresentação de um plano de trabalho para que a prefeitura tenha um norte de como desenvolver, aproveitar que vai estar em início de mandato, dentro dos 4 anos, o que pode ser feito para melhorar esses indicadores da cidade. E ainda tem um bônus. A procuradora do TCE, que deu entrevista aqui também, ela falou sobre o IEGM, que é o Índice de Eficiência de Gestão Municipal. 70% dos municípios, praticamente, estão com nota C. E o Tribunal de Contas disse que, se na próxima gestão, nos 4 anos, os municípios não melhorarem esse índice, eles vão ter suas contas reprovadas. O IEGM é muito ligado aos ODS da ONU. E os ODS da ONU são muito ligados ao ESG. Então, se o município implantar a cultura ESG na sua estratégia, automaticamente ele vai conseguir melhorar o seu indicador do IEGM até o final do mandato. Então, você vê que, pelo amor ou pela dor, vamos todos caminhar na direção de um entendimento e de uma aplicação muito mais clara, né, das práticas de ESG. E aí, Alex, queria te pedir para deixar um contato do Instituto que possa facilitar, né, o interesse de prefeituras. Eu imagino que isso não fica restrito às prefeituras do Estado de São Paulo, Sim. Outras prefeituras que tenham interesse para poder contactar o teu Instituto mais rapidamente. Perfeito. Pode ser através do telefone com o WhatsApp, né, o DDD 11 93004 7000. Temos as nossas redes sociais, que é 2i2, né, 2i2 Institute, né, que é em inglês, institute.com, o nosso site. E se colocar 2i2 Institute no Instagram também, vai achar as nossas redes e de lá pode fazer contato conosco. Maravilha. Gente, conversei hoje com o Alex, que eu acho que ele trouxe uma experiência muito rica, né? Nada teórica, extremamente prática de como aplicar isso e aplicar isso na esfera municipal. Então, fica um convite, né? Eu acho que a gente tem agora alguns meses de preparação ainda para 2025, em que os prefeitos estão, obviamente, olhando para suas equipes, para a formação das suas equipes, buscando entender quais são as competências que eu preciso ter. Eu não tenho dúvida que no seu time, né, seja numa secretaria específica ou seja como um assessor importante,
é muito relevante que o prefeito, a prefeita, tenha alguém com esse olhar, né, um olhar provocativo, um olhar realmente de transformação de práticas que no seu município podem tirá-lo da média, né, podem colocá-lo à frente de um tema que está definitivamente na agenda do planeta. Alex, muito obrigado. Eu que agradeço, ótimo trabalho aí para vocês e até a próxima. Maravilha. Nos vemos, obrigado.